Salve galera do canal Geografia em Ação, com vocês, professor Ederson. Nesta aula vamos tratar da segunda Revolução Industrial e vamos falar sobre as principais características desta segunda etapa da Revolução Industrial. Primeiro, vamos lembrar um pouco sobre aquela primeira Revolução Industrial, que nós tivemos como principal característica o surgimento da máquina a vapor e do tear mecânico, que mudaram drasticamente aí os modos de produção. E nesse modo de produção, nós tínhamos como principal fonte de energia o carvão mineral. Lembrando que essa primeira Revolução Industrial, ela acontece na Inglaterra e se espalha por toda a Europa. Já quando acontece a segunda Revolução Industrial no século XIX e XX, ela sai da Europa e vai também para Estados Unidos e Japão. Então, nesse contexto, a segunda Revolução Industrial, ela provoca uma verdadeira transformação econômica na sociedade. E aí nós temos o surgimento do capitalismo liberal, monopolista, né? São as transformações que provocaram o nascimento do capitalismo monopolista. Isso vai resultar do quê? Um alinhamento entre a ciência e a indústria, a expansão da ciência sem a intervenção do Estado. O que significa isso aí? Neste período, surge então a figura de um dos maiores representantes do capitalismo, um cara chamado Adam Smith, e ele cria uma lei que vigora até hoje, que é a lei da oferta e da procura. Adam Smith diz que o Estado ele não deve intervir na economia e que a economia se autorregularia por conta própria. Isso aí vai gerar um problema sério, porque quando dá no ano de 1929, nós temos a Grande Depressão, né? Que foi a crise da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Quando a Bolsa de Valores de Nova York quebra, surge um outro economista chamado Keynes, né? Keynes faz o keynesianismo. E aí ele diz que sim, o Estado deve intervir na economia para gerar o bem-estar social. Dentro dessas características aí da segunda Revolução Industrial, nós temos o surgimento das fontes de energia, o petróleo e a eletricidade. Das indústrias que se desenvolvem nesse período, nós temos a metalurgia e a siderurgia, né? E nesse processo do surgimento dessas indústrias é que vai surgir a indústria automobilística. E aí um modo de produção do Fordismo. E esse modo de produção, ele visa aumentar mais a produtividade e abastecer todo o mercado mundial. Visto que, digamos assim, o transporte, o meio de transporte estava cada vez mais intenso, né, entre os continentes no mundo. Como resultado dessa segunda Revolução Industrial, nós temos um debate científico, né, o surgimento aí da evolução da ciência propriamente dita, né, a luta de classe entre o operário e o dono do meio de produção, né. Aí nós temos as doutrinas contrárias do imperialismo e o neocolonialismo e as guerras mundiais que surgiram nesse período aí. Beleza, galerinha? Então esta é a aula de hoje. Não se esqueçam de fazer perguntas, deixar comentários, deixe seu like e se inscreva no canal e ative o sininho.